Marcos, vamos lá então falar da nova cor do ano Pantone Mocha Mousse, que saiu hoje, 5 de dezembro de 2024. É assim, essa cor é cafezada, assim, achocolatada. A gente vai jogar o que? Uma luz no 4000K, acho que um pouco branca, né? Vamos lá. 4000K ou 3000K? Vamos lá. Quando você enxerga um tom marrom, azul, vermelho, até mesmo verde, você não consegue entender exatamente a matiz ali, o quanto ele tem de vermelho e o quanto ele tem do próprio azul. Esse marrom ele pode ter pigmentos vermelhos, então a 3000K vai chamar mais. Ele pode não ter, ele pode ter pigmentos mais azulados. Óbvio que a gente tem que pôr uma 4000K. 6000K nunca, que 6000K realmente neutraliza. Incidir a cor em si, me sentir dentro dessa pigmentação que tem, ou então na própria tabela Pantone, descobrir o percentual que ele tem do RGB ou do CMYK, quando é uma impressão. Quando a gente entender isso, a gente vai saber se ele é mais para o vermelho ou não. Pelo que eu vejo nessa tabela, ele é uma cor que o 4000K neutraliza. O 4000K torna ele uma cor de cozinha, de copa, de café, shop de café. Ele torna um marrom ativo. O 4000K torna ele um marrom dinâmico, né? Que não está no ciclo circadiano no sentido do descanso. E na cor que eu vejo, quando você coloca o 3000K, você traz toda aquela coisa terrosa e aconchegante para ele. Quando você pode começar a trabalhar com tons diferentes. Então, se é terrosa, é o que eles querem falar lá. Puxar mais pro terroso. Então, talvez o 3000K. Talvez quando a gente fizer o teste ou olhar na tabela, a gente vai perceber que no percentual do RGB ou do CMYK, que é quando ele vai para a impressão, ele vai ter mais tons quentes. Aí é onde a gente vai saber a luz. Ele fala do terroso. A sugestão na inspiração da Pantone é puxar pro terroso. Mas veja bem, nós temos tons terrosos de terra vermelha e de terra preta. Você concorda? Mas tem que ser aquela mais escura. Existem tons terrosos, né, com mais pigmentação de vermelho e com menos. Isso vai fazer parte do nosso teste. Mas esse tom terroso, se colocado numa cozinha com 4000K, você consegue trazer a moda, o requinte, mas consegue dar a dinâmica que você precisa. Esse tom terroso, com 3000K, colocado numa sala, num lounge, num canto de espera, numa recepção, num restaurante chique, você consegue trazer o conforto e o aconchego que você espera também. É quando você vai conseguir trabalhar, talvez, conforme a proposta que você queira, porque você vai ter que trabalhar na paleta e nas combinações. Então. Porque não dá para trabalhar com esse tom sozinho. Mas ele também fala na inspiração sobre a comida, sobre a alimentação, sobre o sabor. Então, e o 3000K ele puxa isso, porque os restaurantes puxam o 3000K. Exatamente. Então ele combina até com outras publicações que a gente fez. Então, fatalmente, esse é um tom sim que deve ter nas tabelas de RGB ou CMYK. Ele deve ter mais magenta, mais vermelho, ele deve ter sim, até por causa dessas observações deles. E até porque quando você pega um alimento, eu acredito que o único alimento que a gente consegue pegar preto é a feijoada, né? E mesmo assim, os tons da carne e da linguiça tem uns tons de marrom mais terroso, né? No restante, todo alimento ele fala muito do café e do chocolate, então, né? Mas também tem as coisas salgadas. Mas todos os outros alimentos que estão mais escuros, puxados com marrom, como a coisa do café, do chocolate, e seus derivados, né? Os mocassinos, os chocolates cremosos, né? E eles todos têm um tom mais avermelhado. Então, muito provavelmente, por causa da proposta do texto do lançamento da cor, ela tem isso. sim. Para a gente ser bem fiel ao que a Pantone sugeriu, né? Essa cor, qual é o percentual dela na tabela? Que você sabe que existe isso e a gente consegue descobrir. Sim. E aí a gente pronto, tá certo. Mas eu não deixo de indicar se essa cor é colocada na cozinha da casa de uma pessoa, se essa cor é colocada numa lanchonete de uma empresa, né? de um café rápido, de um lounge de uma empresa. Eu não deixo de dizer que 4000K vai agir muito bem também, porque eu preciso efetivamente da dinâmica, né? Eu preciso do ciclo rápido, né? Eu preciso não segurar as pessoas, eu preciso que as pessoas venham, façam e vão embora. Porém, eu quero usar a cor do ano, a cor da moda, e a cor da moda é uma cor que tem o quente. Então 4000K ajuda você a estar lá, mas não segurando tanto quanto você seguraria na sala de espera. Agora, é uma cor que não dá refletância. Então, a gente falando de equipamento, quais os equipamentos assim decorativos ou mesmo técnicos que combinaria mais ou menos essa cor? A gente tem que se preocupar muito com essa história da refletância, porque está muito em moda e voga as luzes rebatidas ou as luzes indiretas. Perfil de luz indireta a torto e a direito, né? Ou plafons ou peças de luzes rebatidas. E isso precisa muito da refletância da parede, e a parede não vai te devolver isso. Essa é uma cor, sem sombra de dúvida,
cênica. É uma cor sem sombra de dúvida, onde você cria ceninhas, onde você pontua, onde você cria aura, né? É mais ou menos intimista conforme a dureza da lâmpada, como são as ARs, ou conforme o esmoecido, né? A coisa mais soft, mais suave, como é o caso das páridas dicróicas, né? Tem aquela ogiva, né? Aquele halo, mas um halo mais distraído, menos duro, mais dissolvido, né? Solver, né? Então, ela é fatalmente uma luz que precisa disso. Ela precisa muito da pontualidade e da cena. E eu acredito que agora nós vamos estudar dentro das nossas propostas de decoração e arquitetura, que ela sempre vai ter que estar casada com uma cor um pouco mais clara, para que essa cor mais clara absorva a luz rebatida ou difusa que a gente tem e traga de volta para ela já na defletância, né? Reflete numa parede, deflete na outra, e aí ela vai, com a defletância, né? Absorvendo a luz que veio da mais clara, ela se acenda, ela se ilumine, ela crie vida. Eu acho que é dessa forma que a gente vai conseguir fazer as coisas acontecer. Porque as pessoas buscam inspiração, né? Então, nessa especificamente, uma marca de design, de cor e tal, que é a Pantone, não vamos falar agora das tintas, né? Sim. Quem procurar nas tintas esse Pantone, né? Essa cor da Pantone, eles vão querer pintar uma parede, fazer um revestimento, fazer uma cortina e... Claro, não vão meter marrom dentro da casa, né, toda, né? Mas um tapete, uma almofada, e aí no objeto, né, de iluminação, né, no design da iluminação, né? Uma coisa que a gente tem que entender no colorismo, e inclusive uma coisa que está muito na moda na parte da estética e da parte da moda, é colocar moda, roupa, design, fashion. É que as pessoas no colorismo apresentam cores próximas às peles das pessoas e mostram ali para elas o quanto que uma cor muda o tom da sua pele, melhora ou piora. O colorismo é quando uma cor influencia na outra, e influencia de maneira absurdamente up ou down. Então, no colorismo, para nossa parte de arquitetônica, design de interiores, ele também é muito importante. Então, por isso que é bom realmente a mistura da paleta. E você falou a verdade, a gente não pode ficar com ela na íntegra num ambiente, isso aí vai se tornar tétrico, fúnebre até, né? Um ambiente todo num café ou num chocolate, seja o que for. Então a mistura é muito importante que aconteça com cores mais claras, com cores de paletas mais claras, para que ela influencie positivamente no reflexo dessa. E é claro que como ela é a cor do ano e está chegando agora, muito provavelmente você vai chegar numa loja de móveis, numa loja de iluminação, numa loja de planejado, e a cor não está lá ainda. A cor está chegando agora. Estão desenvolvendo a paleta, a nova forma que está chegando. Então agora, nessa sugestão de equipamentos, por exemplo, quais equipamentos de design, de iluminação, não vamos falar mais da função, mas agora do design do equipamento em si, combinaria mais na aplicação dessa experiência sensorial? Vamos lá, vamos dar uma dica agora para os parceiros e colegas de design de interiores, tá? Se você tem que fazer um projeto para um restaurante já existente, e aí você vai no retrofit. Um retrofit de um restaurante já existente, você pode trazer a cor trocando os estofados, né? Você pode trazer a cor num acabamento ou na textura de uma parede ou outra, envelopando tampos de mesa, né? Que também é uma outra saída. Necessariamente você não precisa trocar a mesa, você consegue dar um envelopamento. E você consegue trazer o tom quente, que você acabou de comentar na mesa, os abajures touch, que estão muito em moda e que nunca saíram de moda de restaurantes europeus, americanos. Você pode assistir um filme dos anos 40 e até agora, sempre houve uma luz gostosinha na mesa das pessoas, quentezinhas, como houve no Brasil nos anos 40, 50, e aqui de repente perdeu esse hábito. E esses abajures, esses acessórios podem vir na cor. Então você mudando a cor de um estofado, envelopando a tampa de uma mesa, mudando as cadeiras para um tom assim, colocando algo na parede, trazendo os tapetes no lounge de espera e trazendo acessórios como o caso dos abajures e trazendo 3000K, você consegue no estalar de dedos atualizar um restaurante com um retrofit relativamente barato sem intervenções, porque os abajures são a bateria. E você trocar um estofado ou envelopar uma mesa, você não está fazendo nenhum quebra e não está mexendo com infra. E você começa a trazer para a sua casa. E também você não pode esquecer que você pode ter um detalhe de um pendente em algum lugar
De repente é um pendente muito lavado, muito limpo, vai lá, troca por uma bela cúpula nesse tom de marrom. Se não achou, coloca lá então um cortem mais parecido. Traga essas peças sempre com os interiores mais claros, para que quando a luz bater ali, ela abra, né? E a luz desça de uma maneira que a luz precisa, e as suas cúpulas mais marrons. Então há a possibilidade de trabalhar em retrofit. O legal é que nos equipamentos assim de iluminação, eu imagino assim um belo pendente, não um pendente muito rebuscado, mas um pendente linear de tubo, né? Seria muito legal. E eu também penso em arandelas específicas nesse tom. Não sei se a gente vai encontrar no mercado. Eu não sei se nas feiras que nós fomos, a gente vai dar uma olhadinha depois e colocar lá na publicação essas sugestões. Mas eu imagino arandelas pequenas, luz para cima, luz para baixo, né? Aquela luz de facho, e imagino um pendente tubular, e não mais que isso, né? Porque eu acho que iluminação linear, track light ou então magnética, eu nunca vi, não cheguei a ver. E aí também na iluminação usam muito dourado, então o dourado combina muito com o marrom, ele casa muito com isso, né? Fica bem legal, com a luz, a própria luz 2700 faz todo o clima, né? É justamente isso que eu ia falar. Como a gente tem falado desde o começo a respeito das paletas de cores, quando você traz para uma parede, já tem arandelas ali. Ali eu tenho um aparador, vou ter um grande espelho e arandelas. Um exemplo: as arandelas em fibra natural, as arandelas em pedra, as arandelas em concreto celular, né? As arandelas em madeira, elas combinam muito com esse tipo de cor. E aquela parede pode ter uma brincadeira, uma composição. Você pode fazer uma escultura, arandelas do mesmo formato, mas com tamanhos diferentes, com sobreposição. Você numa parede mocha mousse, que pode ser muito escura, mas trazendo arandelas com texturas que combinem e com a cor correta, você transforma aquela parede na grande atração do lugar. Bem lembrado, a iluminação biofílica combina muito, né, com essa nova cor do ano Pantone, Mocha Mousse. Quando você encontra um parceiro de trabalho, um arquiteto, um design interiores, trabalhando com uma cor de tanta personalidade e tão intensa, tão forte, ou como seria o caso dos beterrabas, né, dos berinjelas, dos azuis intensos, você percebe que é uma proposta dentro do projeto deles de pontos, de cantos em mobílias, em estofados, em acessórios. Então está claro que realmente é uma cor muito pertensiva, ela toma o ambiente e ela cria uma aura. Então é muito importante, mais uma vez, se preocupar com a paleta que vai estar do lado dessa cor, para entender se a gente tem que tendenciar num 4000K ou num 3000K a cor para aquele ambiente. E muito provavelmente o design interiores, que pensou um pouco no colorismo, quando ele estiver fazendo um ambiente onde ele precisa de atividade, onde ele precisa que nos remeta a movimento, que não dê sono, que não dê a calma, que não dê tranquilidade, é muito provável que ele trabalhe com uma paleta que traga para tons menos terrosos, uma cor mais neutra. E aí o 4000K é a cor ideal, porque a função do 4000K é tornar aquele ambiente agradável sem ser estimulante e ao mesmo tempo sem ser calmante. E aí, então o 4000K vai ser perfeito. E quando ele fizer assim o seu layout, sua sala de TV, é óbvio que a paleta vai puxar para o 3000K, vai ter cores ali de contraste com ele que com certeza vão trazer para o 3000K. Como é o caso que acontece nos cinzas, né? Cinza elefante e cinza tubarão. O cinza elefante ele é muito mais puxado para as cores frias, o tubarão muito mais para as cores quentes. Você consegue fazer o cinza tubarão acender com uma cor quente e o elefante acender com uma cor neutra. A fria, como eu quase disse, ou melhor, eu disse, nunca, né? A fria realmente é uma exceção. Agora você falou uma coisa legal, porque na proposta da Pantone, que é trazer para a sensação do sabor e do gosto, e a gente remete lá a nossa hashtag Sabor Cosrux, que a gente fala exatamente sobre isso, de como as marcas de restaurantes, né, famosas em Nova York, na Europa, puxam o 3000K para justamente trazer essa coisa da vibração do prato na mesa, do conforto, do se aquietar para você observar e comer o seu prato com tranquilidade, com sossego, com paciência. E então isso tudo está numa temperatura de cor, falando um pouco do ritmo circadiano, para você diminuir um pouco a sua atividade e você centrar mais ali no que está acontecendo
em volta na comida, na textura, no sabor, não só para o restaurante, mas também de repente para algum ponto específico da casa, sala de jantar, Isso. balcão na cozinha, talvez, né, Marcos? A pessoa pode... E que um 4.000 e 6.000K não contamine essa experiência, Exatamente. né? O 6.000K é uma cor muito complicada, muito difícil, muito perigosa, porque realmente ela tendencia a abrir tudo. E você sabe que luz ela é o seu parceiro para a vida eterna, ou ele é o seu vilão, porque a luz vai trazer, evidenciar os defeitos, ou então evidenciar a sua escolha inteligente de composição. E o 6.000K é uma luz muito perigosa para isso, porque como ela costuma neutralizar demais as cores quentes, e numa mistura de cores, via de regra quase tudo é cor quente, o 6.000K às vezes costuma deixar o tom, que nem você costuma dizer, pastelado, né? Isso. E então ele é uma cor perigosa. Então a gente deve conversar sim nesse tom 4 ou as variações aí para baixo. Tá, podendo até trabalhar com os 2.700, 2.600, 2.500. No caso, até um 2.700, porque a gente está usando indiscriminadamente o 2.700 em propostas que não tem muito a ver, mas eu também acho que agora no caso do 2.700 fica bem legal. E uma coisa que a gente tem que tentar tomar bastante atenção, quando você fala de um restaurante fino, chique, elegante, sensorial, seja ele americano, brasileiro, europeu, você percebe que ele tem uma aura mais cênica, é um restaurante onde a luz ela não é tão importante na casa inteira, ela é importante ali na mesa, no prato, então ela vai estar na cena 1, vai estar na cena 2, no balcão de comida vai ter uma luz muito intensa, no barman vai ter uma luz muito dentro do bar voltada para ele, mas a casa inteira dá um clima, uma aura de aconchego. Nesse tipo de restaurante, realmente o tom quente é a coisa melhor do mundo, mesmo que não fosse no marrom. Agora, quando você tem alguma coisa onde você é um grande salão, onde as luzes são as luzes difusas, como é o caso de uma pizzaria mais popular, ou como é o caso de um restaurante de fast food, onde a necessidade de se enxergar tudo muito bem, é até complicado trabalhar com marrom no 3.000K. Aí talvez nesse tipo de casa você precisa do ciclo circadiano ativo da pessoa, que vai estar gostoso, mas eu tenho que ir embora. Aí o 4.000K funciona melhor. Eu sou muito empolgado com essa nova cor do ano, porque ela é mais sensorial na questão do cheiro e do sabor. E o marrom puxa muito isso, né? Nós brasileiros que adoramos o café, adoramos o doce, o chocolate. Tem as castanhas. Esses tons, as castanhas, essas coisas todas, né? Esse amarronzamento, né? Vamos dizer assim, da experiência culinária do brasileiro, do prato brasileiro. Eu acho uma coisa assim, aquela coisa do shopping também, uma cafeteria, alguma coisa assim. E isso traz um... Quando você tá com o marrom ali na textura, no acabamento, no interiores, é bem legal, a experiência é bem mais completa. Talvez seja isso, essa coisa. Também ele fala um pouquinho da arte também, mas eu acho que é mais a experiência gastronômica, de casa, da empresa, do lazer, que se encaixa um pouco mais esse Mocha Mousse. Sim, é isso mesmo. E quando você fala sobre isso, a gente sempre está esperando encontrar cenas aconchegantes, né? É isso, parece que você está falando de aconchego, tranquilidade, aroma, cheiro, gostosinho, delicioso. Que também é a proposta, né? Ele fala muito disso de aconchego lá. Essa sensação, ela é via de regra com luz pontual ou luz rebatida, que ela volta para você de uma maneira tranquila, calma e serena, sem incomodar o ambiente. Então, tá claro que o 3.000K é o que melhor pontua, né? E o 3.000K é o que melhor aconchega. Então, via de regra, para a proposta do aroma, do cheiro, da comida, da arte, o 3.000K vai melhor. Mas não impede que uma lanchonete de uma empresa coloque e trabalhe com a dinâmica do 4.000, sabendo combinar as paletas. Fechou. Obrigado, Marcos, pelas suas dicas. Eu espero que o pessoal realmente se sinta inspirado no seu novo projeto de iluminação da sua casa ou empresa. Muito obrigado, e a gente também espera isso. E lembrando a você, não é só porque ela é a cor do ano que sua casa inteira tem que ser assim, né? Então, acha um cantinho, coloca um acessório, cria aquele espaço. Só dá para pôr no lavabo, de repente a minha casa não combina, mas dá sim para você estar dentro disso. Dá para pôr acessórios, dá para trazer N informações, desde que você combine a tabela Pantone, né, com a sua paleta de cores, e que ela é imensa e dá para você resolver.